aí na parte de gestão das verbas para que haja uma modernização dessas frotas. Então, as regras não são modificadas porque não quer incomodar quem está operando, que tem que fazer investimentos, ou então o dinheiro público tem que ser utilizado para esses investimentos para que haja uma modernização. Dessa forma, ano após ano, são mantidas essas embarcações precárias, e quando acontece um acidente como esse, ainda saem dizendo que estão regulares, porque realmente estão, porque as normas são obsoletas e a fiscalização também é ruim. É possível observar que há uma série de regras na Norman, que é a norma da Autoridade Marítima Brasileira, com relação aos coletes salva-vidas, que devem suportar, manter uma pessoa até 24 horas no mar, em sobrevivência, até mesmo desmaiada, consegue deixar a cabeça fora d'água. No entanto, quando você entra numa embarcação como essa, você encontra verdadeiros trapos distribuídos, mal acomodados, alguns com nós. Então, é um cenário lamentável por falta de coragem das autoridades em fazer investimentos, exigir que os operadores renovem sua frota. Outra coisa importante é a condição de mar. A condição de mar não é justificativa, ou mesmo condição lá do Rio, lá no Xingu, não é justificativa para um naufrágio. Hoje a tecnologia de navegação permite navegar em qualquer situação de condição de mar, desde que a embarcação seja compatível com aquela condição. A meteorologia informa, passa os boletins, e o capitão e as autoridades têm que verificar se aquela embarcação tem ou não condições de navegar. Então houve falha dessa fiscalização, das autoridades, e infelizmente as nossas normas ainda estão muito obsoletas, permitindo que embarcações tão precárias ainda naveguem, causando fatalidades ano após ano. Gerardo, agora tem uma situação importante que você foi me localizando, e foi muito interessante essa colocação que você falou. Claro, estão regulares, mas estão regulares dentro de uma norma obsoleta e, portanto, não são seguros para os dias de hoje, numa travessia contínua, diária, de passageiros nesses trechos que você citou. Isso foi muito interessante. Agora, a questão específica dos coletes salva-vidas, isso gera muita dúvida. Você falou sobre coletes que não têm condições de manter as pessoas, possíveis vítimas, 24 horas no mar, que seria a regra básica, né? Qual é a regra específica dos coletes salva-vidas? Tem que ter a quantidade de passageiros, para a quantidade de passageiros, aonde eles têm que estar, é obrigatório usar? Explica pra gente qual seria a forma mais segura de fazer esse transporte de passageiros na condição de segurança mais correta, a seu ver. Existe uma norma da Marinha chamada Norman 05, que dá toda a especificação para a homologação de coletes. Os coletes precisam ser homologados. A quantidade de coletes, de acordo com esse regramento, precisa ser no mínimo a quantidade de pessoas a bordo. Mas, é claro, aqueles que trabalham, eu trabalho nessa área de resgate e de sobrevivência no mar, na área offshore, nós colocamos sempre uma reserva, uma boa reserva, até porque às vezes você perde um colete durante uma emergência, ele fica de difícil acesso. E aí essas companhias muito simples, muito pequenas, elas acabam colocando só a quantidade mínima. Não existe um prazo de validade de colete. Portanto, a fiscalização tem que verificar se o colete está velho ou não, se ele está em condições ou não. Senão eles vão sendo mantidos de uma forma indevida. Nesse regramento diz lá que o colete tem que ser capaz de manter uma pessoa, mesmo que desmaiada, até 24 horas aguardando o resgate. Agora, se o colete está mal posicionado, se um está amarrado em outros para poder caber nos locais que essas embarcações são entupidas de cargas adicionais, eles querem multiplicar seus ganhos, introduzem cargas em todo local possível, então você não tem como acessar os coletes. Se estiver na conta exata das pessoas, você perde um lado da embarcação, o acesso, e aí você perde a metade também dos coletes, porque a metade está de um lado, a metade está do outro. Então, todo esse regramento precisa ser revisto, embora os coletes... Existe uma infinidade de coletes e categorias. É claro que o colete que se usa numa plataforma offshore não vai ser o mesmo de uma embarcação que vai fazer um trajeto curto. Mas existe também tamanhos de colete para criança, porque um colete de adulto não serve para uma criança, não serve para uma pessoa obesa. Então, tudo isso é muito bem definido na norma da Marinha do Brasil,
mas é muito mal fiscalizado. E ainda esse regulamento ainda tem espaço para melhorias também. Mas as embarcações, isso aqui é o mais preocupante, elas não podem, o regulamento não pode aceitar que para transporte público dessa natureza, com uma quantidade expressiva de pessoas todos os dias sendo transportadas, contemple embarcações tão rudimentares como essas. Infelizmente, e essa é a causa do problema, e não a condição de mar. Hoje é possível navegar em qualquer condição de mar, desde que você esteja com a embarcação e com as condições de salvatagem corretas e adequadas. Uma outra informação importante que foi divulgada desde ontem, por conta especificamente deste acidente em Salvador, ou melhor, na Baía de Todos os Santos, na Bahia, é que as pessoas se posicionaram todas de um lado só da embarcação e por isso ela teria virado. Primeiro, isso tem a ver com a má qualidade do barco, ou ele já está obsoleto, está muito velho e por isso aconteceu isso, ou faltou uma orientação melhor da tripulação para orientar esses passageiros, né? E qual é o papel da tripulação numa travessia como essa? Perfeito, Fabiana. As duas coisas foram importantes para esse acidente. Uma embarcação, quando ela é classificada para fazer uma travessia com uma quantidade de pessoas, ela tem folga. Se ela for bem projetada, se ela for uma embarcação moderna, ela tem folga. Então, nos estudos de projeto, é obrigado a ser considerada essa movimentação de pessoas que pode acontecer eventualmente. Existe uma regra de projeto que faz com que toda embarcação com essa finalidade, ela tenha que resistir a uma inclinação de até 25 graus, com movimentação de pessoas, eventualmente até de cargas vão se deslocar com essa inclinação, resistir à onda máxima prevista para o trajeto que ela está projetada e retornar à sua posição. Então, a narrativa de que as pessoas foram para um lado e isso agravou, sim, isso é verdade, mas não justifica, porque então isso prova que essa embarcação não tinha condições de enfrentar aquela condição de mar e de transportar aquela quantidade de pessoas que nem era a sua capacidade máxima. Então, aí é que está a evidência do problema, a precariedade dessas embarcações, porque ela tem que ter folga para transportar em segurança e não no limite a ponto de uma onda e um movimento de pessoas causar uma catástrofe como essa que ocorreu. Gerardo, muito obrigada pelas informações. Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de riscos, conversando com a gente sobre esses naufrágios que aconteceram em seguida aqui no nosso país. Muito obrigada pelas informações, falando sobre segurança, a necessidade de melhorar a frota, a melhorar a tripulação e também as condições de segurança em trajetos como esse. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo.